A conciliação evita conflitos e ações e pode ser realizada em qualquer época do ano e em qualquer fase do processo judicial. Esse foi o conceito da Semana Nacional da Conciliação deste ano. Quais foram os resultados? O que pode ser conciliado ou não? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Flávia Bichal de Moura, coordenadora do Juizado Especial de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 25 anos e já passou por 5 comarcas: Janaúba, Contagem, Brumadinho, Patrocínio e Belo Horizonte, onde está há 15 anos. Doutora Flávia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Teremos aí os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito hoje da Dom Helder Câmara me ajudarão a entrevistá-la, e o Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, doutora Flávia, na edição deste ano, o Conselho Nacional de Justiça adotou o conceito conciliação todo dia perto de você. Isso quer dizer que ela não acontece somente na campanha, nessa época do ano, não. Em qualquer época é possível fazer essa conciliação. Sim, a gente faz conciliação o ano inteiro, né? Todo dia de segunda a sexta, né? Lá no Juizado Especial, isso é o nosso norte, É uma rotina, né? É a rotina e a nossa missão, eu acho, do juizado é a conciliação, e por isso a gente realiza todos os dias de segunda a sexta, de manhã e de tarde. E é uma ferramenta importante para fazer justiça de forma diferente, sem aquele conflito, sem o litígio, né? Em que uma das partes saem perdendo, por exemplo. É a grande vantagem, né? O Juizado Especial tem essa grande vantagem que dá a oportunidade, né, das partes fazerem esse acordo, né? Onde elas podem negociar, pode ver o que é melhor para uma, melhor para outra, um abre mão, né, de alguma coisinha, talvez do pedido inicial, né? Mas chega-se a um consenso e ambas as partes saem ganhando. Entendi. Agora, sempre se fala de conciliação para evitar o processo, mas ela é possível também durante o processo judicial, quando nós estivermos uma fase mais avançada? Sempre, né? Até se proferir a sentença, ela pode ser... Até esse momento final. a sentença. Agora, depois da sentença, existe, inclusive, projetos de conciliação também em fase de recurso. Não tem problema. Você pode fazer conciliação desde que as duas partes tenham boa vontade e queiram, né? Em qualquer fase do processo. Sim. E nesse caso desse ano, por exemplo, dessa campanha e da própria conciliação durante o ano aí, quais são os conflitos mais comuns, constantes e que podem receber a conciliação ou não? A gente fala que o que não pode ser feito a conciliação é do direito disponível, ou seja, aquele direito onde as partes têm o poder sobre ela. Né? No juizado, o mais comum, né, é o juizado de consumo. Né? As relações de consumo, relação de vizinhança, tem toda essa questão pode ser resolvida. Acidente de trânsito, problema de cobrança de algum título, alguma coisa assim, tudo pode ser feito a acordo. Seriam aquelas causas menos complexas? A gente fala que causa até, a nossa competência de causa até 40 salários mínimos, né? Mas hoje o Código de Processo Civil determina também que seja feita conciliação nesse direito disponível, independente do valor. Nessa semana da conciliação, é importante a presença de um advogado ou não? Depende. No juizado, até 20 salários não é necessário. Depois de 20 salários, sim. Na justiça comum, o advogado provavelmente vai participar, porque precisa do advogado para estar na justiça, né? Entendi. A senhora falou sobre esses processos em andamento também. Quer dizer, processos antigos podem entrar na conciliação, não é isso? Pode. E a dificuldade, às vezes, se encontra na Semana Nacional de localizar as partes para desengavetar esses processos. É porque, às vezes, você já fez uma audiência de conciliação e na semana de conciliação a gente tenta uma outra conciliação, né? Mas isso quando uma das partes tem interesse e pede para que isso aconteça. A gente não vai tirar algum processo que não deu acordo e que já está pronto para sentença só porque é semana da conciliação. Mas se uma das partes pede, né, que aquele processo volte para a conciliação, aí a gente faz isso. Nós estamos falando de primeira instância, isso, né? A segunda instância também trata dessa questão da conciliação? Tem essa instância nesse sentido? Tem. Nós temos projetos no tribunal também nesse sentido. E pode ser feito, não tem problema nenhum. Aí eles fazem... Né, da mesma forma que é feito na primeira instância, com o conciliador, e chama as partes e tenta, né, de novo, reservado compor. para a Semana Nacional, no caso? Não, durante o ano também feito. tem. Entendi. Só falou de conciliadores, né? Quais são essas equipes? Requer treinamento para magistrados, servidores, estudantes podem participar, estagiários? Como é que funciona? Precisa de muita capacitação. Né? A capacitação hoje ela é regulamentada pelo CNJ, o CNJ determina qual que é o mínimo de horas de curso, como o curso deve ser feito, a questão toda do currículo,
tudo que vai ser apresentado é tudo regulamentado pelo CNJ. E hoje o curso, né, só para ter uma ideia, o curso de capacitação de um conciliador, ele dura 100 horas. 40 horas teóricas e 60 horas práticas, para que ele possa ser um conciliador ou um mediador. E são pessoas voluntárias que são agregadas ao trabalho ou são os próprios servidores? Então, os dois. Nós dois temos casos. voluntários, temos servidores e temos os estagiários também que participam dessa capacitação. E quem dá esse curso? A Escola Judicial, a EGF. A Escola Judicial é Desembargador Décio Fernandes, né, do próprio tribunal. Do próprio tribunal. Muito bem. Gostaria agora que a senhora fizesse para a gente no próximo bloco uma avaliação sobre o que foi essa Semana Nacional, 14ª, não é assim? Isso. Que aconteceu no início de novembro e dá para a gente aí alguns números, né, sobre quantas audiências foram agendadas e se já tem algum dado de resultado de conciliação. Só falar, por favor, no próximo bloco, Ok. a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a Semana Nacional da Conciliação, a 14ª, que aconteceu no início de novembro. A nossa entrevistada é a juíza Flávia Bichal de Moura, que é coordenadora do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, então, dos números. O que nós podemos trazer de resultados dessas 14ª Semana de Conciliação? Bom, pelo Juizado Especial, né, nós realizamos quase 1.500 audiências, foram realizadas, tivemos um índice de acordo de quase 29 e pouco, quase 30%, né, de acordo, que é um índice bom, considerado bom. E pensando assim em questão de envolver, né, envolvemos atendemos o número de 5.100 pessoas nessa semana no Juizado Especial Civil e Criminal de Belo Horizonte. Envolvidos nessa questão, nós tivemos 44 juízes, 22 juízes leigos e quase 750 pessoas entre estagiários, servidores, terceirizados e voluntários. É sempre um número crescente a cada semana nacional semana, realizada, né? Essa Semana Nacional é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, Isso. como a senhora disse, e a parceria com os tribunais. Isso, exatamente. E o objetivo é exatamente esse, evitar essas ações, né, que estão avolumando cada vez mais, impactando a carga processual, né? Tentar, né, que as partes aprendam, né, realmente a como se conciliar. O que eles podem fazer, conversar, ensinar as partes a conversar, na realidade é isso. E diminuir a intervenção do Estado na vida das pessoas, né? Que é algo que é muito importante. Né? Né? Agora, todo mundo sai ganhando, como a senhora disse, as partes saem ganhando, não é isso? Isso. E também o próprio judiciário, né? Claro. Né, a gente, além de prestar um serviço, a possibilidade de prestar um serviço de excelência é muito melhor. Né? Porque você conseguindo fazer algumas conciliações, a gente consegue diminuir o número de processos que continuam, né? E pode dar uma atenção melhor a eles. Diminui, então, esse nível de litigiosidade do Isso. país, né? Agora, Minas Gerais sempre tem conquistado a cada ano, de acordo com os números do próprio Conselho Nacional de Justiça, um bom desempenho na conciliação. Por quê? Eu acredito que pelo empenho mesmo na capacitação, na força, na vontade mesmo de fazer, né, acontecer a conciliação. E isso não é de hoje. Né? Desde que o Conselho Nacional de Justiça começou a tratar de conciliação, nós aqui no Tribunal de Justiça de Minas já tínhamos curso de conciliação, já tínhamos todo esse aparato, né? Não como está hoje, né? Não na grandiosidade que hoje está, mas nós já conseguimos. Já tinha uma vocação, já trabalhava nessa ideia. Então, acho que Minas sempre teve uma história de conciliação. Acho que isso ajuda bastante. Perfeito. O pessoal estava falando sobre os casos que são alcançados, né? Quer dizer, não são mais aqueles casos particularizados, isolados. Toda a sociedade participa agora. Todo mundo Todos pode os casos participar. podem ser envolvidos com isso, né? Pode. E a sociedade está entendendo isso? Eu acredito que tem melhorado. Né? A gente, né, trabalha com isso desde 15 a lei anos, como você disse, né? 15 anos aqui em Belo Horizonte, mas desde o início da lei 999, que foi em 95, né? Então nós já estamos com 24 anos aí. Eu trabalho com isso, a gente vê que melhorou bastante essa concepção das pessoas de entender
que a conciliação é importante. Na área do judiciário, da magistratura, o senhor entende que os juízes, as juízas gostam de fazer a conciliação? Preferem? Acham que é uma metodologia correta, adequada? Hoje tem aumentado bastante o número tanto de juízes como todo mundo da área jurídica, né? Não só os juízes. Nós temos que pensar também nas conciliações da parte criminal. Os promotores, os juízes, advogados, todo mundo está mais voltado para esse viés. Não afeta o protagonismo do magistrado, da magistrada, não? De jeito nenhum. Muito bem. Eu vou ampliar nossa conversa e vou convidar agora os estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta. O que falta, em termos de legislação, para a conciliação ser mais forte no Brasil? Bom, Joyce, eu acredito que não falta questão de legislação, não. Nós temos legislação que já dá suporte para fazer as conciliações. O que está precisando mesmo é das pessoas aprenderem que a conciliação é importante, que é assim que nós vamos conseguir chegar, né, numa boa política, né, de entendimento, que as partes não vão litigar sem necessidade, vão aprender entre elas mesmas, né, a conversar, a resolver o problema, que não tem necessidade de chegar na justiça. Quais são os efeitos da ausência da parte autora na audiência de conciliação? Aí depende, Isabela, depende de que tipo de processo que é. Nós temos processo do Código de Processo Civil, nós temos processo da Lei 9.099, criminais e cíveis, cada um vai ter um reflexo. Quando é só uma tentativa de conciliação, não tem necessidade da parte comparecer. Quer dizer, é ideal que ela compareça para a gente conseguir tentar o acordo. Mas se uma das partes não comparecer, o que vai acontecer é que não vai ter o acordo e o processo vai prosseguir. Mas, por exemplo, no juizado especial, a parte tem que comparecer mesmo para poder falar que ela não quer o acordo. Se não pode ter, nós temos o efeito da revelia ou da contumácia, o que, né, é o efeito jurídico do processo. A conciliação tem se mostrado eficaz com relação à extinção dos processos judiciais? Tem. Acho que as pessoas têm aprendido, né, ainda num degrau pequeno, digamos assim, mas elas têm aprendido já a conversar, a tentar outras formas de solução de conflito, né? Tanto no pré-processual, né? A pessoa entende que pode tentar no pré-processual, temos plataformas que dão essa possibilidade para evitar o processo, só como sugestão aqui, nós temos a plataforma do consumidor.gov.br, que evita, né, que a pessoa entre depois na justiça, ela tenta fazer o acordo, conseguindo, ela vai evitar de entrar um processo a menos na justiça. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. Doutora Flávia, a respeito então da conciliação, a senhora disse que se a pessoa não comparecer ou não quiser conciliar, é um direito que ela tem, mas traz desvantagens também, não é isso? Com certeza, né? Porque se a pessoa não faz a conciliação ou não tenta pelo menos, né, não tem a boa vontade, digamos assim, e para conseguir essa conciliação, o processo vai prosseguir e vão ser feitas as provas, né? E pode ser favorável ou não. Muitas vezes a pessoa entra com uma ação achando que tem direito a determinado assunto lá, qualquer matéria. E na hora que vai fazer as provas, não tem as provas todas que comprovam aquele direito dela, ou o direito não está tão claro como ela acha que está, e pode vir a perder, né, ter uma sentença desfavorável no final. A sentença a gente fala, né, que ela pode... Normalmente a gente desagrada uma pessoa, mas o juiz consegue desagradar as duas partes, uma sentença só. E vai durar muitos anos. E vai também, durar né? muitos anos. E o problema continua com a parte, né? Gostaria que o senhor falasse para a gente também a respeito da questão de recurso, né? Se conciliou, não caberia, em tese, recurso. Como é que fica essa situação? Não, se conciliou, as partes fizeram o que achou melhor para cada um entender o que aquilo era melhor para ele. Então, não tem por que recorrer. Né? O recurso vem quando uma parte se sente insatisfeita. Né? O recurso só pode ser colocado para aquela parte que teve prejuízo naquela sentença, né? Que não teve o ganho de causa, digamos assim. Então, mas ainda assim existe a possibilidade na turma recursal do juizado. De fazer acordo na turma recursal. Tanto o juizado quanto no próprio Tribunal de Justiça. E ali seria terminativa, definitiva. Porque você já tem uma sentença, já tem ali definido, né, pelo juiz, pelo menos em primeira instância, quem teria direito ao quê, né? E depois, mesmo com essa premissa, digamos assim, já uma sentença para o lado de A ou de B, né? Tenta-se novamente o acordo. Baseado, aí você já vai ter a base do acordo, provavelmente não é a mesma de quando começou o processo, que você não tinha prova nenhuma. Tem outras premissas, né? Mas consegue-se muito acordo, principalmente quando é aquele caso de aqueles processos muito complicados, que a execução daquela sentença fica muito difícil. Quer dizer, aquele negócio, eu ganhei,
Mas não levou. para levar demora, ou que isso, então às vezes você consegue um acordo nessa parte. Perfeito. Sobre esse assunto, só falo daqui a pouquinho no próximo bloco, nós vamos fazer um intervalo, e também falamos sobre outras ferramentas como o Sejusc, os Centros de Conciliação Permanentes, né? E de cidadania e conciliação. E também sobre o consumidor.gov, a plataforma de conciliação na área do consumidor. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo sobre a 14ª Semana Nacional de Conciliação. Nossa entrevistada é a juíza Flávia Bichal de Moura, que é coordenadora do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Flávia, deixa eu tirar uma questão no bloco anterior a respeito da execução. Uma questão é a sentença ser dada, seja na conciliação, no Juizado Especial. Outra coisa é a execução dessa sentença. Isso. Como é que funciona entre uma coisa e outra? Aí depois que você, no caso, não teve o acordo, né, foi para uma sentença. A sentença foi favorável a uma determinada parte. Essa parte, a outra parte pode cumprir aquela sentença tranquilamente, sem precisar ser demandada para isso, né, voluntariamente, ou se não fizer isso, a outra parte tem que, a gente fala, executar a outra, né, pedir o cumprimento daquela sentença. Que é outro grande problema. Que é outro grande problema, né. E então pode tentar o acordo novamente aí, não tem problema nenhum. Ok, aí já na turma recursal. Ou na turma recursal, ou depois, digamos, até que já transitou em julgado a sentença e que já está na fase de execução mesmo, de cumprimento de sentença. Muito bem. Também pode ser feito. Gostaria que o senhor falasse agora, explicasse para a gente sobre essa importante ferramenta que é crescente aqui em Minas Gerais, né, do Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, como que ele opera normalmente? Bom, o Sejusc, ele funciona, ele não está atrelado ao juizado especial, tá? Ele lida, né, com os processos da justiça comum, que a gente fala, né, que não é de juizado. Mas a vantagem do Sejusc é que ele tem tanto o lado pré-processual quanto o lado processual. Ou seja, se a parte quiser reclamar contra uma outra, um vizinho, alguma coisa qualquer, um problema, né, pessoal contra outra pessoa, ela pode procurar o Sejusc e pedir que eles façam essa tentativa de conciliação antes dele propor a ação. Então, ele tem essa parte, né, do pré-processual e também, depois de já proposta a ação, né, a ação civil, o juiz encaminha o processo para o Sejusc e o Sejusc tenta fazer a conciliação ali entre aquelas partes. Então, nós temos as duas esferas, né, digamos assim. E na área criminal, que é mais complexa, dá para fazer conciliação também? Só no juizado especial. No juizado especial. Que a senhora coordena, né? É, o que a gente coordena lá. No juizado especial, nós podemos fazer o acordo. A Lei 9.099 veio com esse diferencial, né? Dando a possibilidade ao promotor de justiça de fazer acordo também nos processos criminais, onde a pena máxima é de 2 anos de detenção, reclusão, qualquer coisa nesse sentido. Né? Prisão, né? Digamos assim, vamos generalizar, de prisão, 2 anos de prisão. Aí o promotor as partes podem tentar fazer acordo, compor ali uma composição civil que a gente fala, um pagamento do prejuízo dessas coisas, né, uma parte para outra. Pode também fazer o promotor propor uma transação penal, que é uma forma de encerrar o processo sem que a pessoa fique com o nome sujo. E temos também ainda uma outra fase, que é a suspensão do processo, que você pode suspender o processo, ele vai cumprir algumas determinadas medidas, né, tanto na transação quanto na suspensão, e depois cumpridas, o processo encerra e não fica constando aquele processo na ficha criminal da pessoa. Em termos de efetividade, tem alcançado os mesmos resultados, bons resultados também? Ótimos resultados, são muito bons. Nós temos no juizado alguns programas, né, de inclusão daquele transator, daquela pessoa que teria em tese cometido crime, né, que ele não é obrigado a confessar que cometeu, mas é aquela pessoa que foi acusada, né, de algum determinado crime, de comparecer às sessões de reflexões para pensar sobre a conduta dele e tentar melhorar dali para frente. E os efeitos sobre essa metodologia a respeito, por exemplo, da questão da segurança jurídica, da impunidade, como é que são os efeitos
Como é que repercute não dessa tem. forma? A segurança jurídica é tranquila, né? Porque é uma coisa legal que nós estamos fazendo, não tem problema nenhum. Amparado pela Lei 9.099, né? E a impunidade não tem, porque na realidade a impunidade é se não tivesse nenhum tipo de punição ou de atendimento, pelo menos pela justiça, né? O que a gente vê é que hoje mesmo a vítima, vamos colocar um caso de ameaça, ela vai à delegacia, ela reclama que está sendo ameaçada por uma determinada pessoa. Essas duas pessoas são chamadas na justiça, ali eles vão tentar um acordo, e se não, tem essa questão da possibilidade de transação penal, que na realidade, o que é? A pessoa vai cumprir uma prestação de serviço à comunidade ou inclusão em grupo, né, de algum grupo de reflexão. Não que vai necessariamente restrição de liberdade. Não, restrição de liberdade mesmo, porque a pena do crime não vai ser de restrição de liberdade. Entendi. Eu vou descer daqui a pouco, gostaria que agora a senhora fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que a senhora trouxe para a gente, por favor? Como a gente, né, trabalha com juizado especial, a gente mexe sempre com juizado especial. Eu trouxe esse livro, aqui, que é sobre o juizado especial civil e criminal, né, tanto os dois, que são, os autores são o Fernando Costa Tourinho Neto, né, do Tourinho, todo mundo conhece, e do desembargador Joel, que é desembargador em Santa Catarina e tem várias obras escritas, e é especialista, digamos assim, né, de juizado, tem muitas obras de juizado, e tem um conhecimento profundo da matéria. Muito bem, Então, boa indicação, provando que o juizado especial está aí cada vez mais forte, com a conciliação também, e veio para ficar, né? Não é mais aquele rito de passagem do magistrado, não é assim? Muito bem. Uma outra questão envolvendo aí, outra ferramenta importante da qual a senhora também já está fazendo bastante uso dela, é a questão daquela plataforma digital do Ministério da Justiça, consumidor.gov. Como é que funciona isso? O consumidor.gov é uma plataforma extraprocessual, né, administrada pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional do Consumidor, né, eles administram. Tem hoje uma média de quase, até próximo de 500 empresas já cadastradas nesse consumidor.gov, e a pessoa que tem um problema, principalmente nessa fase nessa seara do consumidor, pode consultar essa plataforma. Aí você entra em consumidor.gov.br, você vai no site, vai ver todas as empresas que estão listadas, né, que fazem parte. Se o seu problema foi com uma dessas empresas, você pode fazer a reclamação através do site, e a empresa tem um prazo para responder, e normalmente se você for consultar a média de acordo dessas empresas é de 70% a 80% a média de acordo nessa plataforma. Então é interessante que muitas vezes você tem um problema aéreo. Tem uma solução quase que administrativa. É uma solução antes de judicial, antes né? judicial. Mas o judiciário acompanha essa negociação? Não, a gente pode ter acesso a ela depois. Por exemplo, se eu suspendo o processo, ou eu sei que a pessoa tentou já buscou essa plataforma antes de entrar com a justiça, a gente pode ter acesso ao porquê da negativa, por que não deu acordo, qualquer coisa nesse sentido. Isso favorece também a quem teve a iniciativa de buscar o acordo. E quem não fez. Tanto é que o CNJ está abraçando essa plataforma, que o próprio PJE já está sendo colocado no PJE um braço, né? Assim, você reclama. Consumidor.gov, você quer procurar o consumidor.gov, a própria pessoa pode... Mas uma ferramenta importante. Uma ferramenta através do PJE mesmo. Empresas públicas como o abastecimento de água e de energia elétrica participam desse... Nós estamos ainda com as estaduais ainda não, mas estão em fase de processamento. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza Flávia Bichal de Moura, que é coordenadora do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí a 14ª Semana Nacional de Conciliação, que aconteceu no início de novembro. Doutora Flávia, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é meu. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.